Existe uma fase na vida da mulher em que os exames estão normais, mas o cérebro já mudou. E isso quase ninguém explica da forma correta. Se você tem mais de 40 anos e já pensou, ainda que em silêncio, eu não era assim, fica comigo até o final que eu vou te explicar por que isso acontece. Eu sou a doutora Fernanda Herculano, médica neurologista, e aqui eu explico o que está acontecendo no seu cérebro. Eu me lembro de uma paciente que me disse algo muito simples, mas muito honesto. Doutora, eu continuo fazendo tudo, mas parece que tudo exige mais esforço. Ela trabalha, resolve problemas, sustenta decisões importantes. Por fora nada mudou, mas por dentro tudo está diferente. Depois dos 40, o cérebro feminino entra em uma fase de transição biológica real. E não, isso não começa na menopausa. Começa na regulação central, começa dentro do cérebro. O estrogênio não é apenas um hormônio reprodutivo, ele é um modulador cerebral. Ele influencia a memória verbal, velocidade de processamento, plasticidade sináptica, circuitos dopaminérgicos de motivação. Quando essa oscilação começa a se tornar irregular, mesmo que os seus exames estejam normais, o cérebro sente. E o que o cérebro faz quando sente instabilidade? Ele compensa. Mas compensar tem um custo. É por isso que você não esqueceu tudo, mas precisa reler, revisar, precisa de mais silêncio e mais energia para conseguir o mesmo resultado. E isso não é perda de inteligência, é perda de eficiência. Estudos de neuroimagem funcional mostram que durante a perimenopausa há uma reorganização em redes, como o hipocampo e o córtex pré-frontal, áreas que são fundamentais para a memória e planejamento. O cérebro não está em declínio abrupto, ele está se reorganizando. E reorganização exige estabilidade, sono, metabolismo, regulação emocional, ambiente menos hiperestimulante. E quase ninguém oferece isso às mulheres nessa fase. Agora, pense comigo, se essa reorganização acontece ao mesmo tempo em que você continua acumulando responsabilidades, dormindo mal, vivendo sob pressão constante, o cérebro permanece em modo de compensação crônica. E quando isso se prolonga, surgem sintomas que parecem isolados, mas não são. Por exemplo, névoa mental, irritabilidade ao estresse, dificuldade de concentração em ambientes que são ruidosos, sensação de raciocínio mais lento em dias de sobrecarga. E o mais perigoso não é o sintoma, é a interpretação. Como você começa a pensar que está sendo menos capaz. E você não está. Você só está operando em um cérebro que mudou de fase. E essa fase pode ser vulnerável, mas também é altamente plástica, ou seja, modificável. O cérebro feminino após os 40 anos continua extremamente adaptável. Ele responde a um sono estruturado, manejo do estresse, redução da hiperestimulação e um equilíbrio metabólico. E em casos selecionados, responde também à neuromodulação, quando aplicada de forma criteriosa. A neuromodulação não é sobre estimular o cérebro, é sobre reorganizar circuitos quando o padrão de compensação virou regra. Talvez o que esteja acontecendo com você não seja perda, seja apenas uma transição. No próximo episódio, eu vou responder uma pergunta que eu escuto muito aqui no consultório. Por que mulheres extremamente inteligentes começam a duvidar da própria memória quando os exames estão normais? Porque às vezes o problema não é a memória, é a energia cerebral sendo drenada no lugar errado. E isso muda completamente o diagnóstico.